Ok. Bom, então, como eu acabei de explicar, na aula de hoje a gente vai seguir um pouco mais de perto as notas do Land, mas esse conteúdo tem qualquer uma dessas referências ou qualquer outra de física matemática que fale de EDO, vocês vão achar isso aí que é um conteúdo bem importante e todo mundo fala disso. Ok, então vamos relembrar primeiro o que a gente estava fazendo na aula passada, tá? A gente terminou a aula passada no meio da demonstração de um teorema, então vamos recapitular o que esse teorema falava e a parte que a gente já fez da prova e concluir a prova. Ok, bom, então a gente estava falando de EDOs lineares homogêneas, então a gente tem essa equação diferencial aqui, homogênea por causa desse zero, né, que está aqui. A gente vai falar de equações lineares mais gerais na próxima aula. E linear porque essa expressão aqui é linear em y. Então, a gente tinha feito a continha para ver que essa coisa é de fato linear, né? Então, L de C1 Y1 mais C2 Y2 é C1 L de Y1 mais C2 L de Y2. Então, por isso, a equação linear e o zero aqui é o que faz com que ela seja classificada como homogênea. Ok, então a gente viu diversas propriedades, né, dessa equação, desse tipo de equação. E o mais importante deles é o princípio da superposição para EDOs lineares, homogêneas. Então, se eu tenho duas soluções, qualquer combinação linear dessas soluções é também uma solução da EDO. Então, a gente provou na aula passada que combinações lineares de soluções também são soluções. O que quer dizer que a solução geral, que é o conjunto de todas as soluções dessa EDO, é um espaço vetorial. E é isso que a gente vai explorar hoje para encontrar a solução geral dessa EDO. Então, se eu quero escrever todos os elementos de um espaço vetorial, eu preciso encontrar uma base para esse espaço vetorial. Se eu tenho uma base, todos os outros elementos podem ser escritos como combinação linear dos elementos da base. Então, por exemplo, no R2 ou no R3, eu tenho um conjunto de poucos vetores, 2 ou 3. Com esses 3 vetores, 2 ou 3 vetores, eu consigo gerar todos os outros. É a mesma coisa que a gente quer fazer aqui. Com um conjunto pequeno de soluções, com algumas poucas soluções, conseguir gerar o conjunto de todas as soluções dessas EDOs. Então, para resolver essa equação, o que a gente vai tentar fazer é encontrar uma base para o espaço vetorial, que é o espaço que é a solução geral dessa equação. Ok, então para isso, para encontrar uma base é o maior conjunto LI que eu consigo encontrar em um espaço vetorial, tá? Então, para isso, primeiro eu preciso saber qual que é o maior, o número de elementos que eu preciso ali dentro, e também preciso saber decidir se esse conjunto é LI ou não, né? E aí a gente viu na aula passada que se eu tenho um conjunto com K soluções, uma maneira de verificar se essas soluções são LI ou LD é olhar para o que a gente chama de Wronskiano da equação diferencial, que é essa matriz aqui, tá? Observem que aqui é uma matriz de funções, tá? Então, isso aqui é uma matriz diferente para cada valor de x. Então, é uma matriz que depende de x também, é uma função matricial de x. E aí, o que a gente quer olhar é o determinante dessa matriz. É o determinante dessa matriz que vai dizer para a gente se essas soluções são LI ou LD. Então, se o determinante dessa matriz for diferente de zero, então essas soluções são LI. Se esse determinante for identicamente nulo, então essas soluções são LD. Lembrando que, como essa matriz wronskiana é uma função de x, pode ser que ela seja zero para um determinado valor de x, não tem problema.
O que não pode acontecer é ela ser toda zero o tempo todo para todos os valores de x. Ela não, né? O determinante dela ser zero para todos os valores de x. Tá? Ok, então, isso facilita a nossa vida, né? Porque aí a gente traduz o problema de decidir se essas soluções são LI ou LD no cálculo de um determinante. E isso vai ser muito útil para a gente daqui a pouco. Ok, então agora vamos retomar o teorema que a gente começou a provar na aula passada, mas não terminou a prova, tá? Então, o que a gente queria ver, o teorema que a gente começou a mostrar, é que o número máximo de soluções, LI, para essa equação linear homogênea, é igual à ordem da EDO. Tá? Então, se eu tenho uma EDO de ordem N, o espaço vetorial formado pelas soluções dessa EDO tem dimensão N. A base tem N elementos. No máximo N, LI, tá? Isso que eu falei vai ser verdade se essas aí forem, se as funções aí que aparecem na EDO forem suficientemente comportadas. Porque aí eu consigo, de fato, encontrar N soluções LI. Ok? Então, a gente provou esse pedaço de cima aqui, né? Na aula passada, usando o Wronskiano. Para N igual, a gente fez para N igual a 2, mas a generalização para qualquer N é trivial. Então, eu tenho uma EDO linear homogênea de ordem 2. Então, eu posso escrever ela nessa forma aqui, né? Então, eu tenho duas dessas funções, A1 e A0. E agora, a gente vai supor que eu tenho três soluções, quaisquer, y1, y2 e y3. Meu objetivo é mostrar que, independentemente de quem sejam essas soluções, elas são obrigatoriamente LD. Ou seja, eu não posso ter três soluções LI para uma equação linear homogênea de ordem 2. Tá claro qual que é o objetivo aqui dessa primeira parte? Então, mostrar que essas coisas são LD. Para mostrar que é LD, o que eu faço? Calculo o Wronskiano. Como é que eu chego no Wronskiano? Então, eu primeiro monto a matriz Wronskiana, que tem que ser sempre uma matriz quadrada. Tá? Então, aqui como eu tenho três funções, eu vou calcular a primeira linha, as próprias funções, depois as primeiras derivadas e depois as segundas derivadas. Só que como eu estou supondo que essas funções são soluções da EDO, eu posso escrever a segunda derivada como função da função e da primeira derivada dela. E aí é isso que a gente fez na aula passada, né? Então, esse passo aqui é usando a EDO. Então, daqui para cá, é usando o fato de que são soluções. Da EDO, né? Portanto, eu posso escrever y, duas linhas, como função de y' e y. Mas aí a gente percebe que fazendo isso, essa última linha aqui é uma combinação linear das duas primeiras, né? Para cada valor de x, isso aqui me dá, essas expressões aqui são combinações lineares das duas linhas de cima. E a gente sabe lá do curso de álgebra linear que toda vez que eu tenho uma matriz que tem uma das linhas ou colunas como combinação linear das outras, o determinante dessa matriz tem que ser zero. Então, isso aqui mostra pra gente que o determinante da matriz Wronskiana é zero, o que implica que essas três funções são obrigatoriamente LD. A única coisa que a gente supôs aqui é que são três e que são soluções da EDO. Tá? Se eu tivesse uma EDO de ordem maior, eu ia, por exemplo, de ordem 4, eu ia pegar um conjunto com 5 funções, calcular o Wronskiano aqui, que vai dar uma matriz 5 por 5, até a quinta derivada, até a quinta derivada, não, peraí, confundi. Eu estou com uma EDO de ordem 4 e 5 funções, né, 5 soluções. Então, eu tenho uma matriz 4 por 4, não. 8 horas da manhã é muito difícil.
esquece tudo. Eu tenho uma EDO de ordem 4, 5 soluções, então a matriz vai ser 5 por 5. Então eu começo com as funções, derivada primeira, segunda até derivada quarta. Mas como essas funções são soluções, eu vou escrever a derivada quarta como combinação linear das derivadas anteriores. Então a última linha vai ser combinação linear das linhas anteriores. Igualzinho acontece aqui, usando a EDO para substituir. Tá? Exatamente a mesma coisa, só que eu vou ter mais derivadas ali até chegar na última linha. Tá claro? A Wronskiana é sempre uma matriz quadrada? Sempre uma matriz quadrada, tá? A gente define ela para ser uma matriz quadrada. Então, se eu tenho N funções, eu vou começar com as funções e calcular até a derivada de ordem N-1 sempre para dar uma matriz quadrada. Tá bom? Se não tiver quadrada, você está errando alguma coisa. Está faltando calcular alguma derivada ali, tem alguma coisa faltando. Tá? Mais alguma pergunta? O nosso plano sempre vai ser e nem sempre vai ser LD, né? Mas no caso de EDOs ele acaba ficando LD. Não. EDOs Não. Aqui, o Wronskiano vai dizer pra gente se é LI ou LD. Então, se esse determinante for zero, as soluções são LD. Se esse determinante for diferente de zero, é LI. Se eu tivesse pegado só duas soluções, meu Wronskiano ia ser só essa parte aqui, ó. Eu não ia poder fazer nada disso, e aí esse determinante poderia ser diferente de zero, como a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco. O que acontece aqui é que, como eu tenho uma EDO de ordem 2 e 3 soluções, sempre vai dar LD. Mas se eu tivesse duas soluções, poderia ser LI ou poderia ser LD, como a gente vai ver alguns exemplos que vai ser LI daqui a pouco. Então, esse determinante aqui pode ser zero, pode ser diferente de zero, em geral. Mas aqui, como é uma EDO de ordem 2 e eu tenho 3 soluções, ele obrigatoriamente é zero. Para ele ser diferente de zero, eu teria que ter só duas soluções. Tá? A gente vai ver exemplos, aí eu volto nessa pergunta mais para frente. Mais alguma pergunta? Ok, então esse pedaço da demonstração a gente já tinha feito na aula passada, né? Então, o que mostra pra gente? Que se eu tenho, generalizando esse argumento aqui, a gente conclui que se eu tenho uma EDO de ordem N, eu posso ter no máximo N soluções LI. Então, se eu tenho uma EDO de ordem 4, eu posso ter no máximo 4 soluções LI. Só que agora eu quero provar que de fato eu tenho N soluções LI, tá? Isso não vai ser verdade sempre. Se essas funções A que aparecem na equação diferencial forem muito esquisitas, eu não consigo garantir a existência dessas funções. Mas se essas funções A forem relativamente bem comportadas, se elas forem contínuas, por exemplo, eu consigo garantir a existência dessas N soluções LI. Tá? E a demonstração é bem bonitinha e depende da generalização do teorema de existência e unicidade que a gente tinha enunciado para EDOs de primeira ordem, para EDOs de ordem mais alta. Eu não vou enunciar tudo aqui, porque depende de algumas coisas que a gente não vai ver. Mas, para o caso em que a gente está estudando, se as funções A1, A0, A1 até AN-1, que aparecem... Tem um A0 aqui, né? Que aparecem na EDO são contínuas, então, qualquer problema de valor inicial, no domínio onde todas essas funções são contínuas, possui solução única. Lembrando que para ter solução única, eu preciso, para uma EDO de ordem N, eu preciso dar N condições iniciais para determinar as N constantes que aparecem na solução geral da equação.
se aquelas funções A são contínuas, então eu sei que o problema de valor inicial tem solução única. Ok, vamos agora usar esse fato, esse teorema de existência e unicidade, para encontrar soluções LI, que é o que a gente queria. Ok, então eu vou fazer o argumento aqui de novo para n igual a 2, depois a gente generaliza ele. Só porque para n igual a 2 a gente consegue enxergar melhor o que eu estou fazendo, entender o raciocínio. E depois generalizar é mais fácil. Bom, então vamos considerar uma EDO de ordem 2, y duas linhas, mais A1 x y, mais a y', mais A0 x y. E vamos considerar agora o seguinte. Então, eu vou supor que as funções AI são contínuas em E. Não precisa ser no R todo, não, tá? Poderia ser em um intervalo menor, mas não importa. E aí a gente vai considerar os dois PVIs. Então, lembrando que como é uma equação de ordem 2, eu preciso de duas condições iniciais. Então, aqui eu sei em determinado x0 o valor de y e o valor da derivada de y. E agora eu vou considerar um outro PVI. Y de x0 igual a 0, y' de x0 igual a 1, tá? Então, aqui eu estou supondo que essas aí são contínuas no R todo, mas nem precisava, elas só precisam ser contínuas numa vizinhança desse x0 aqui da condição inicial, tá? Ok, então, pelo teorema de existência e unicidade, eu sei que esses dois PVIs têm solução. Então, eu vou chamar a solução desse PVI de y1 e eu vou chamar a solução desse PVI aqui de y2. Eu sei pelo teorema, que a gente não provou, mas a gente vai usar, que essas soluções existem, são únicas. Na verdade, aqui a gente nem precisa muito de unicidade, mas da existência. Tá claro até aqui? Eu nem sei quem são essas soluções, tá? Mas eu sei que elas existem. E, obviamente, elas têm que ser solução da EDO e tem que satisfazer essas duas condições aqui, cada uma delas, né? Então, eu não sei quem são Y1 e Y2, mas eu sei três coisas a respeito delas. Eu sei que elas satisfazem a EDO, eu sei Y de Y1 e Y2 de x0 e eu sei Y', Y1' e Y2' de x0. Ok? Então, eu afirmo para vocês que Y1 e Y2 são LI. Então, são duas soluções para essa EDO linear homogênea de segunda ordem
que são LI. Então, como é que a gente faz para provar que é LI ou LD mesmo? Wronskiano. Tá? Então, Wronskiano de Y1 e Y2, eu vou colocar explicitamente a dependência em X aqui. Normalmente eu não estava escrevendo isso para simplificar a notação, mas agora a gente vai precisar dessa dependência em X, então eu vou colocar ela explicitamente aqui. Então, a matriz wronskiana é y1 de x, y2 de x, y1 linha de x, y2 linha de x. Eu não consigo calcular isso aqui porque eu não sei quem são y1 e y2. Mas eu consigo calcular essa matriz wronskiana no ponto x0. Eu não consigo calcular para todo x, mas eu consigo calcular para o x0. Porque essas coisas que aparecem aqui, né, y1, y2, y', y2', é justamente o que eu tenho na condição inicial. Tá? Então, para x0, isso aqui me dá y1 de x0, y', de x0, y2 de x0, y2' de x0, que é 1, 0, 0, 1, pela escolha que eu fiz do problema de valor, dos dois problemas de valor inicial que eu tinha antes. Tá? Então, eu sei que o determinante da matriz wronskiana de y1 e y2 não pode ser identicamente nulo. Porque eu sei que no ponto x0, essa matriz é a identidade, a determinante da identidade é 1. Ah, então, essa matriz aqui tem determinante igual a 1. Então, o wronskiano não pode ser identicamente nulo, não pode ser 0 para todo x. Tá? E isso aqui implica que y1 e y2 são LI. Ok? Não sei quem são y1 e y2. Eu só apliquei o teorema de existência e unicidade em dois problemas de valor inicial que eu inventei justamente para chegar numa coisa que desse LI. Então, isso aqui não me ajuda ainda a encontrar as soluções. Mas isso me diz que que esse conjunto com duas soluções LI para uma EDO de ordem 2 existe. Então, eu já sei o que eu tenho que procurar. Duas soluções LI para uma EDO de ordem 2. Tá? Perguntas aqui? E aí, obviamente, a gente pode generalizar isso para a ordem maior. Então, para qualquer N, a gente vai considerar N problemas de valor inicial com a EDO linear, né? A mesma EDO para todos. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mudando as condições iniciais. Então, isso aqui vai ser a primeira, a segunda vai satisfazer essa condição aqui. Então, eu vou ter todo mundo 0, coloco só um 1 e vou mudando o 1 de lugar. Até o último. Ops. Então, eu vou ter N problemas de valor inicial. Pelo teorema de existência e unicidade, eu sei que cada um deles tem solução se aquelas funções A forem contínuas na vizinhança desse x0. Então, eu vou chamar essa solução aqui desse primeiro de y1
solução y2 até solução yn. A gente sabe que elas existem e são únicas. Tá claro para todo mundo os PVs que eu inventei esses PVs da minha cabeça para chegar com uma coisa que dá LI, tá? Essa escolha aqui obviamente não é única. Basta eu escolher essas condições iniciais, a gente pensar nessas condições iniciais como vetores no RM, né, que eu tenho N constantes ali, basta eu escolher problemas de valor inicial que tem esses N vetores LI. Isso vai obrigatoriamente me dar soluções LI. Então, quando a gente for achar soluções, não necessariamente a gente vai achar essas. Aqui é só para mostrar que existe. Quando a gente fizer as contas, às vezes a gente não chega exatamente nessa aqui. Na verdade, na maioria das vezes a gente não vai chegar exatamente nessa. Ok. Então, essas soluções existem e são únicas. E o Wronskiano dessas soluções, calculada no ponto x0, vai ser exatamente essa matriz aqui. Que é a matriz identidade. Então, determinante dessa matriz wronskiana é diferente de zero. Isso aqui implica que y1, yn são LI. E isso finaliza o teorema que a gente queria provar. Ok, então o que a gente... Oi, pode falar. Professora, tipo assim, eu não entendo como que isso prova o teorema, sendo que é um caso particular, sabe? Tipo, essas condições iniciais não são, tipo, arbitrárias? São, fui eu que escolhi. Então. Mas o teorema, ele fala o seguinte. Primeiro, o teorema tem duas partes. Primeiro, a primeira parte era a seguinte, se eu tenho uma equação de ordem n, ela tem no máximo n soluções LI, tá? Você pode botar no seu slide? Isso aqui? Esse. Tá, então o teorema dizia aí, essa primeira parte era isso, eu tenho no máximo N soluções ali. Já provei essa parte fazendo o cálculozinho com o wronskiano lá. Tá claro essa parte? Sim. A segunda parte é, se as funções A forem bonitinhas, existem N soluções LI. Então, na primeira parte, eu estava falando que tem no máximo. Na segunda parte, eu quero mostrar que, de fato, existem N soluções LI. Então, eu posso só mostrar um caso particular, porque eu só quero provar que existe. Isso aqui não é o único conjunto LI que existe, com N elementos. É igual base lá do RN, tem várias, né? Você pode escolher qualquer uma que for mais fácil de você usar. Mas aqui eu quero mostrar que existe uma base com N elementos. Quando a gente for resolver EDO, de fato, a gente vai trabalhar com essa base específica aqui? Não. Não necessariamente. Pode ser que seja muito mais fácil para aquele problema trabalhar com outra base. Como a gente vai ver nos exemplos, não vai ser essa base aqui, raramente. Mas, aqui, com essa escolha arbitrária, eu consigo mostrar a existência. E aí a gente explora as propriedades dos espaços vetoriais. Tem como o mesmo espaço vetorial ter duas bases com um número diferente de elementos? Não. Uma base para o R3 sempre tem 3 elementos. Eu posso mudar de base, mas eu sei que o número não vai mudar. Aqui é a mesma coisa.
eu posso não querer trabalhar com essas N funções, por vários motivos. Mas eu sei que se eu trocar de base, ela tem N elementos. Então é para isso que serve essa escolha arbitrária. Mas, por exemplo, se o Gaussiano, matriz, né, Gaussiano, fosse, tipo, tudo zero, Aí... seria zero? Isso. Aí, por exemplo, se eu pegasse tudo... Se eu escolhesse as funções de maneira que desse tudo zero, aí ia ser zero. Esse conjunto não é uma base. Esse não serve como uma escolha para provar que existe uma base com aqueles elementos. Então, eu não posso escolher aqui. Então, aqui é uma escolha arbitrária. Eu fiz essa por facilidade, mas não precisava ser. Para que seja um conjunto de soluções LD, ou LI, que é o que eu quero, basta que eu escolha essas condições iniciais equivalentes a N vetores LI no Rn. Tá? Porque aí eu vou gerar uma matriz que as colunas são todas LI, e aí isso obrigatoriamente lá pela álgebra linear nos diz que o determinante é diferente de zero. Oi? O que é a condição de todos os As X serem comportados interfere nessa... Interfere porque aqui eu estou usando o teorema de existência e unicidade. Eu preciso garantir que o problema de valor inicial tem solução. Você lembra daqueles exemplos que a gente fez lá no início? Eu posso inventar uma equação louca com uma função A doidona, e aí eu não consigo garantir que esse cara aqui tem solução. E aí eu não vou ter N funções, né? Então, o comportamento das funções A garante a existência da solução dos PVIs. Você quis dizer que são únicas, se você colocou entre várias bases. Tá. Tem várias bases para o conjunto de soluções da EDO. Mas aqui é a solução do problema de valor inicial. Quando eu olho só para a EDO, tem infinitas soluções. Quando eu fixo as condições iniciais, tem uma só. Para cada um. Então, eu tenho uma única solução para esse problema de valor inicial. Eu tenho uma única solução para esse problema de valor inicial e assim por diante. Então, a unicidade não é relacionada à EDO, mas sim a EDO mais as condições iniciais. Tá claro? Mais perguntas? Ok. Beleza. Então, o que a gente conclui aqui? Então, agora eu nem vou ficar falando que as AI são comportadas, blá, blá, blá. Vou assumir que são, tá? Então, se as funções A são muito doidonas, só lamento, você vai ter que correr atrás de outros métodos. Aqui a gente vai supor que elas são contínuas, bonitinhas. Depois a gente vai supor ainda que elas são constantes mesmo, não dependem de x, daqui a pouco. Mas o que a gente ganha com tudo isso que a gente fez até aqui é que uma EDO linear homogênea, melhor, deixa eu reescrever aqui. Isso. Uma EDO linear homogênea com as condições sobre as funções A possui N soluções LI, a partir das quais todas as outras soluções podem ser geradas. Como que eu gero a solução geral? Combinação linear dessas soluções. Então, se as minhas soluções LI são y1 até yn, a solução geral é combinação linear
das soluções que eu tenho nessa base, né? As N soluções LI. E aqui a gente volta naquela questão, né? Uma EDO de ordem N, a solução geral vai ter sempre N constantes arbitrárias que eu vou determinar a partir das condições iniciais, ok? Então, sabendo as condições iniciais, eu determino quem são essas constantes que aparecem na combinação linear, ali na solução geral. Tá claro? Ok. Bom, então agora, dado uma EDO linear homogênea, o nosso objetivo para resolver essa EDO é sempre encontrar um conjunto com N soluções L, I. Nem sempre, assim, não existe um método que resolve todas as EDOs lineares, tá? Então, existem diferentes estratégias para diferentes tipos de EDOs. A gente vai começar aqui com as mais simples e depois eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer em outros casos. Então, a gente vai agora restringir ainda mais o conjunto de EDOs com as quais a gente trabalha. Então, eu tenho EDOs lineares, homogêneas, de segunda ordem, com coeficientes constantes. O que quer dizer coeficientes constantes? As funções A são constantes, elas não dependem de X. Então, o tipo de equação que a gente vai trabalhar agora é esse aqui. Y duas linhas, mais A1, Y', mais A0, Y igual a 0, e A1 e A0 são números. São constantes, por isso coeficientes constantes. Agora, o nosso objetivo é segunda ordem, né? Então, a gente tem que encontrar duas soluções LI. Nosso objetivo agora é esse. Agora, a gente vai mudar um pouquinho de método de como a gente estava procedendo até então, porque a gente estava fazendo tudo formalzinho, provando teorema, né? As coisas bem bonitinhas. E agora, na hora de resolver as EDOs, inicialmente pode parecer que a gente está fazendo tentativa e erro. E provavelmente foi isso mesmo que aconteceu quando tiveram essa ideia pela primeira vez, né? Mas vamos lá. Então, para tentar encontrar soluções para essa EDO aqui, a gente vai tentar encontrar soluções que são dessa forma aqui. Soluções que são exponenciais. Então, a gente vai chutar. Vou chutar que é uma exponencial e ver se dá certo. Então, aqui para nós, parece que é um chute assim, nada a ver de onde que eu tirei essa exponencial, né? Mas a gente precisa lembrar que quando esses métodos foram desenvolvidos, as pessoas que estavam tentando resolver essas EDOs, elas tinham um objetivo prático em mente, né? Aquela EDO tinha um significado, sei lá, um sistema físico, alguma coisa. Então, a pessoa que estava tentando resolver aquela EDO sabia o comportamento do sistema. Então, esse comportamento pode ditar para você qual é o formato da solução. Se é uma coisa periódica, se é uma exponencial, se é uma coisa constante. Então, esses chutes, agora que a gente está simplesmente vendo o método, né, sem nenhum problema ou sem nenhuma coisa prática motivando isso, parece que a gente está simplesmente chutando, mas quando essas coisas foram desenvolvidas não era assim, né? Todos esses chutes tinham uma intuição por trás. E é justamente por isso que eles funcionaram, pelo menos alguns deles, né? Com certeza teve várias tentativas que foram frustradas. Ok. Mas, então, eu quero que essa coisa seja solução da EDO. Lembrando que a EDO é Y duas linhas
mais A1y' mais A0y igual a zero. Então, para uma função ser solução da EDO, o que ela precisa satisfazer? Tem que calcular as derivadas, jogar dentro da EDO e um lado tem que ser igual ao outro, né? Então, tem que dar, quando eu substituir a função e suas derivadas ali, tem que dar zero. Então, a gente vai calcular essas derivadas. Então, y' r exponencial de rx. Y duas linhas é r ao quadrado exponencial de rx. Então, para que essa coisa seja solução, eu preciso que r ao quadrado exponencial de rx mais A1 r exponencial de rx mais A0 exponencial de rx tem que ser zero. Tá claro até aqui? Beleza. Então, eu tenho aquela exponencial multiplicando todo mundo, né? Então, eu vou colocar a exponencial em evidência. E eu sei que a exponencial nunca pode ser zero, né? Então, para essa coisa ser zero, esse pedaço aqui tem que ser zero. Então, essa exponencial vai ser solução dessa EDO se essa coisa aqui for zero. Então, eu preciso encontrar o R tal que r ao quadrado mais A1r mais A0 seja igual a zero. Se esses R's aí, se existir um R desse tipo, eu encontro uma solução da EDO no formato exponencial. Bom negócio, né? Trocamos uma EDO, uma equação que envolve uma incógnita, que é uma função e derivadas, por uma equação de segundo grau. Mais fácil de resolver, né? Perguntas até aqui? Ok. Só que agora a gente tem um probleminha, que é o seguinte. Equação de segundo grau nem sempre tem solução, né? Real. Então, a gente vai dividir agora essas equações em 3 casos. Dependendo dos 3 casos que a gente tem para equações de segundo grau. O melhor mundo de todos é aquele quando essa equação aqui tem 2 soluções reais diferentes, né? 2 soluções, vamos supor que elas são diferentes. Eu vou ficar com 2 exponenciais, a gente vai mostrar que elas são LI. Beleza, resolvi minha EDO. Depois, a gente tem o caso em que eu tenho uma única solução, uma única raiz para essa equação de segundo grau. Aí a vida é um pouquinho mais complicada, porque a gente tem que fazer uma ginástica para tentar encontrar outra, lembrando que eu preciso de 2, né? Então, eu tenho uma que é exponencial e a outra a gente vai tentar achar. Ok. E, por último, o caso em que essa coisa tem 2 raízes distintas, mais complexas. E aí a gente vai ver o que a gente faz com uma exponencial que tem um número complexo dentro do expoente. Como que a partir disso a gente gera soluções reais, tá? Então, apesar de a princípio parecer ruim esse caso de exponencial complexa, no final vocês vão ver que aparecem funções bem bonitinhas a partir disso aí.
moral da história, a gente não fez ainda, mas dá para resolver, independente de quem seja a equação de segundo grau, isso leva à solução geral da equação. Vai mudar um pouquinho o método que a gente vai usar para encontrar essa solução em cada um desses casos, porque a gente tem esses três casos aí, dependendo do comportamento da equação de segundo grau. Mas dá para resolver. Ok. Então, o primeiro caso é o caso mais bonitinho, mais fácil, em que a equação de segundo grau tem duas raízes reais, que eu vou chamar de R1 e R2. Então, como eu tenho duas raízes reais, eu tenho duas soluções diferentes. Então, isso aqui implica que eu tenho duas soluções, que eu vou chamar de y1 exponencial de R1x e y2 exponencial de R2x. Beleza, duas soluções é o que a gente queria, né? Só que a gente precisa verificar se elas são LI ou LD. Uma exponencial desse tipo nunca vai ser uma constante vezes a exponencial com um expoente diferente, né? Então, como uma não é múltiplo da outra, a gente já sabe que elas não são LI. Como aqui a gente só tem duas, é mais fácil verificar isso. Mas por via das dúvidas, né, só para reforçar o que a gente fez antes, vamos calcular o Wronskiano, que é a maneira mais direta de verificar se são LI ou LD. Então, o Wronskiano de y1 e y2 é y1 linha, y2 linha, que vai me dar essa matriz aqui, exponencial de R1x, R1 exponencial de R1x, exponencial de R2x, R2 exponencial de R2x. Então, o determinante dessa matriz é R2 exponencial de R1x exponencial de R2x menos R1 exponencial de R1x exponencial de R2x, que colocando essas exponenciais aí, né, na mesma base e colocando em evidência, vai dar R2 menos R1 exponencial de R1 mais R2 x, que é diferente de zero, porque são duas raízes reais diferentes, né? Então, R1... Oi? Só uma pergunta. Essa parte de fazer o Wronskiano, é legal fazer isso para toda EDO que a gente vai resolver, para garantir que tem a solução? Se você está resolvendo uma EDO, aplicando um método, ou sei lá, você está lidando com uma EDO que não tem solução analítica conhecida, sei lá. Aí você está lá na sua pesquisa, tentando encontrar a solução, não sei o quê, aí você calcula. Mas na hora que você for fazer a lista de exercícios de Prismat 1, você não vai calcular o Wronskiano toda vez, porque você já sabe que dá. Então, tudo isso que a gente está vendo nessas aulas agora, isso não é coisa que vocês vão fazer todo exercício. Verificar se é LI, se é LD, calcular Wronskiano, não sei o quê. Não precisa de fazer isso toda vez. Isso é o que garante que o que a gente vai fazer depois na hora de resolver o exercício está certo e funciona. Tá? Mas na hora de fazer o exercício, por exemplo, com esse tipo de EDO aqui, você vai pegar a EDO, transformar na equação de segundo grau, resolver a equação de segundo grau e dependendo da solução da equação de segundo grau, você já sabe quem que é a solução. Você não precisa fazer o Wronskiano toda vez.
É por isso que a gente está fazendo genérico aqui, tá vendo? Se eu tiver duas raízes reais distintas, eu sei que o Wronskiano é essa coisa aqui e que, portanto, é diferente de zero. Então, para que eu vou ter que fazer toda vez o Wronskiano? Não precisa, a não ser que o exercício peça para você fazer o Wronskiano. Aí você tem que fazer. Mas se não é isso, você só quer que você resolva a EDO, não precisa. Você já sabe, tá? Então, o que vocês têm que fazer? Estudar isso tudo aqui para entender, ver de onde que veio, mas na hora de fazer os exercícios, você não precisa fazer isso toda vez. Ninguém faz isso toda vez. Mas aí, no futuro, se você tem que resolver uma outra EDO linear, que não é esse tipo aqui, que é bem conhecido e que tem um método, você lembra, o que eu preciso? Duas soluções. Será que eu consigo encontrar? Então, isso pode te ajudar depois, e aí você vai ter que talvez fazer o Wronskiano das suas soluções novas. Mas para essas aqui que a gente já sabe o que dá, não precisa. Ok. Então, olha só que maravilha. Para esse tipo de equação, que a equação de segundo grau dá duas raízes reais diferentes, eu tenho essas duas exponenciais, o Wronskiano delas é sempre diferente de zero, e quando eu tenho uma equação de ordem 2, tudo que eu preciso são duas soluções LI, que é o que a gente tem aqui. Então pronto, morreu. A gente sabe a solução geral da equação. Peraí que eu ocupei muito espaço. Então, a solução geral Quem está aí atrás está conseguindo enxergar? Eu começo a escrever pequeno porque não está cabendo na folha, mas qualquer coisa vocês dão um grito aí, tá? Fica sofrendo aí não, pode se rebelar. Ok, então morreu esse tipo de equação aqui, sempre tem solução, a gente já sabe qual que é a solução dela. Oi. Muito bem. Você não deu as condições iniciais dessa EDO de segundo grau. Não, eu estou querendo Então, tem usar. infinitas soluções. Isso, exatamente. Mas por que ali você falou que tem duas soluções, entendeu? Ah, é porque... Boa pergunta. Ah, tá faltando espaço porque eu pulei uma página, né? Eu não sou tão idiota assim. Ó. Eu tenho aquelas duas soluções porque eu estou buscando soluções de um formato específico. Eu quero soluções que sejam assim. Nesse formato, eu tenho duas. Tá? Duas que são LI, que era o que eu queria. E aí, a partir delas, eu gero todas as outras. Usando todas aquelas ferramentas, aquelas propriedades que a gente viu de maneira geral anteriormente, né? Então, qual era o objetivo? Para resolver uma EDO linear homogênea de segunda ordem, eu preciso de duas soluções LI. Então, o que eu fiz? Comecei procurando soluções particulares, bem específicas, desse tipo. Toda solução vai ter essa forma aqui? Não, eu estou escolhendo uma forma muito particular. Então, nesse formato, para se ver solução, a gente viu o que o R tem que satisfazer. O R tem que satisfazer essa equação de segundo grau.
E aí, essa equação de segundo grau vai me dar duas raízes, cada uma delas me dá duas soluções, uma para cada raiz. Isso é todas as soluções da EDO? Só tem duas? Não. São as únicas duas soluções que são uma função exponencial, que são daquele formato, tá? Pensando mais na parte física da coisa, partindo do que ele disse. Por exemplo, a gente tem um problema físico que você resolve EDO, tudo bem, você resolveu por, sei lá, exponencial assim, e ver se isso se adequa ao problema que a gente tem. Pode haver, tipo, outro tipo de solução, sei lá, usando seno e cosseno, que também se adequa para o mesmo problema ao mesmo tempo? Se o seu problema é bem descrito por essa EDO aqui, que tem essa propriedade de ter duas raízes reais, não vai ter seno e cosseno. Mas existem outros tipos de... Por causa desse teorema de existência e unicidade, né? Essa equação diferencial, qualquer solução tem que ter esse formato aqui. Então, não pode ter seno e cosseno. O que pode acontecer é, eu fiz uma aproximação, eu estou considerando só uma situação física específica, e aí pode ser que só para aquela situação, aquela EDO seja boa, mas se você modificar um pouquinho alguma coisa, aí aquela EDO não é mais exatamente o que deveria descrever o seu problema. Aí você tem que mudar um pouquinho a EDO, mudando um pouquinho a EDO, você pode passar a ter soluções seno e cosseno. Se a EDO descreve bem o problema, não tem como aparecer seno e cosseno. É porque eu estou pensando em, sei lá, problema de ondulatória. Usa bastante exponencial, mas... Sim. A gente vai ver o seno e cosseno aparecendo daqui a pouco. E isso é a parte física da coisa, né? Aqui a gente está preocupado com a solução matemática, mas essa parte é onde a sua habilidade como físico vai aparecer. É modelagem matemática. Eu preciso transformar o meu problema num problema matemático para resolver aquele problema matemático. Então, pode ter coisas diferentes disso? Pode, mas só se o seu problema puder ser modelado por outro tipo de equação que não é essa. Mais perguntas? Então, só colocar entre parênteses aqui, né, para não confundir, duas soluções nesse formato específico, tá? E aí eu tenho a solução geral é um conjunto infinito de soluções. Como esperado, eu tenho duas constantes arbitrárias aqui que eu preciso das condições iniciais para determinar. Tá claro? Ok. Essa equação já tinha aparecido na aula anterior, vocês podem relembrar lá que eu tinha cuspido a solução dela aí para vocês. Agora a gente pode verificar que de fato é solução. Aquelas duas que eu tinha mostrado. Então, EDO linear, homogênea, de segunda ordem com coeficientes constantes. Tudo que a gente precisa para tentar aplicar esse método. Então, a primeira coisa que eu vou fazer... transformar a EDO numa equação de segundo grau. Não preciso fazer aquela conta toda de novo. Vamos supor que tem um R, calcula as derivadas, porque você já sabe o que vai dar no final. Eu sugiro que vocês façam uma ou duas vezes para ter certeza que vocês entenderam de onde vem a equação de segundo grau. Eu não quero que vocês simplesmente decorem o negócio e cospe isso toda vez que vocês forem fazer exercício, porque isso vai durar 5 dias, depois de 5 dias vocês esqueceram. Mas de onde vem o método, você pode até não lembrar os detalhes, mas isso aí você dificilmente esquece. Então, se você precisar de novo algum dia, você relembra. Ou se você tiver um problema semelhante, ou um problema que aparentemente é completamente diferente, mas que esse tipo de abordagem pode ajudar. Então, entender o método te dá mais ferramentas para a sua caixinha de ferramenta da vida, né? Não necessariamente só como físico. Enquanto que decorar a solução, você decora ela por 5 dias e esquece. Então, não façam isso. Mas também não precisa ficar repetindo o método todo exercício que vocês forem fazer. Então, faz umas 2 vezes para ter certeza que entendeu. E depois já aplica direto para você não ficar perdendo tempo. Beleza. Então,
como que o método funciona? Então, a gente procura soluções da forma exponencial de Rx, tá? Para essas funções com esse formato serem soluções da EDO, eu preciso que r ao quadrado mais 5r mais 4 seja igual a zero, tá? Ou seja, é só pegar os coeficientes da EDO e usar os mesmos coeficientes na equação de segundo grau. Não tem erro. E aí eu preciso resolver a equação de segundo grau. Então, pode usar Bhaskara, o que vocês quiserem. Aqui eu já sei qual que é a solução, estou com preguiça de fazer Bhaskara tudo de novo. Mas tem um método que às vezes funciona se as soluções são bonitinhas, que é aquele método de soma e produto. Não sei se todo mundo já viu. A soma das raízes é menos b sobre a, que é menos 5, e o produto das raízes é c sobre a, que é 4. Então, a gente pode tentar fazer por adivinhação. Eu preciso de dois números. A princípio, podem ser complexos, né? Se for complexo, aí a gente já não é tão fácil ficar adivinhando assim. Mas, nesse caso aqui, é dois números reais. Já dou spoiler. Dois números cuja soma é menos 5 e cujo produto é 4. Então, a gente tem duas raízes, R1 igual a menos 1 e R2 igual a menos 4. Então, a gente tem duas soluções, LI, Y1 igual ao exponencial de menos x, Y2 exponencial de menos 4x, e a solução geral é y de x igual a C1 exponencial de menos x mais C2 exponencial de menos 4x. E resolvemos a equação. Se tivermos condições iniciais, a gente consegue determinar quem são essas constantes C1 e C2. Ok? Então, eu preciso saber y em um determinado ponto e y' em um determinado ponto para conseguir decidir quem são essas constantes. Quando vocês forem fazer exercícios envolvendo equações desse tipo, é isso aqui que vocês têm que fazer. Pega a equação, transforma a equação de segundo grau, acha as raízes, né? Por enquanto, a gente só viu um caso, a gente vai ver agora os outros dois casos. Vou verificar se tem duas raízes reais, se tem uma raiz real só ou se tem duas raízes complexas. Se tiver duas raízes reais, a solução geral é isso aqui, tá? A gente vai ver agora o que a gente faz nos outros dois casos. Perguntas? Ok. Então, vamos para o próximo caso, em que eu tenho apenas uma raiz real. Então, eu tenho uma solução y1 de x igual ao exponencial de Rx. Ok? Bom, esse caso aqui é o caso mais triste, porque aí a gente agora vai ter que fazer uma continha para tentar achar outra solução. E aí, de novo, a gente vai tentar fazer um chute. Então, vamos tentar encontrar uma solução da forma
y2 de x igual a p de x exponencial de rx. Então, de novo, aqui parece que eu estou tirando da cartola, e de fato é isso que eu estou fazendo, né? Mas todos esses métodos tinham uma intuição por trás de tentar encontrar equações desse tipo. Mas aqui a gente vai simplesmente supor que a gente quer encontrar uma solução com essa cara e ver o que acontece, tá? Então, eu vou calcular as derivadas dessa função aqui e jogar na equação diferencial. Oi? Não entendi, tipo, mesmo tendo uma só raiz real, você tem, tipo, duas soluções? Não, eu tenho uma só do formato que eu queria, que é a exponencial, né? Agora eu preciso encontrar outra. Não dá para encontrar outra exponencial, porque só tem uma solução. Então, eu vou pegar a mesma solução que eu tinha antes e multiplicar por uma outra função p de x, para gerar outra função diferente. Mas essa função, ela não pode ser constante. Não, pô, o p não pode ser constante. Tá. Porque se o p for constante, vai dar múltiplo da que eu tinha. E aí é LD, eu preciso de LI. Tá. Então, a gente vai ver quem tem que ser esse p aqui para dar certo. Oi? Professora, qual que é o argumento que eu posso utilizar se me perguntarem, por exemplo, por que eu preciso de duas soluções no nosso caso, tendo só uma raiz real, por que a gente precisa da outra? Porque eu quero gerar a solução geral da EDO. Muito boa sua pergunta. Então, vamos relembrar do que eu preciso para resolver a EDO. O que significa resolver a EDO? É encontrar a solução geral. O que é a solução geral? O conjunto de todas as soluções daquela equação. Então, eu não quero encontrar uma. Eu quero encontrar todas. Como que eu faço para encontrar todas? Se eu tiver uma EDO qualquer geral, é uma missão quase impossível. Então, algumas EDOs específicas, a gente tem métodos para encontrar todas as soluções. Esse aqui é um exemplo. Como essa equação é linear, de ordem 2, o conjunto de soluções, a solução geral, é um espaço vetorial de dimensão 2. Então, eu preciso de uma base para esse espaço, que é um conjunto com duas soluções LI. Por isso que eu preciso da outra, para gerar todas. Então, a gente sabe que os únicos formatos que vão ter das soluções dessa EDO são esses dois formatos. Isso. Mas, Aqui eu ainda não sei se isso vai dar certo, né? Claro que a gente sabe que vai dar certo, mas mas... por exemplo, no caso da anterior, não tinha como ter uma função no formato p de x. Não. Aqui, esse conjunto aqui é o conjunto de todas as soluções dessa EDO. Todas. Não existe nenhuma função fora desse conjunto que satisfaça aquela EDO ali. Tá? Então, isso é bem forte, né? Assim, apesar do método para resolver ser simples, ele só funciona porque a gente tem todo essa teoria que a gente viu na aula. A gente gastou uma aula e meia para falar disso, né? Para chegar aqui e só fazer resolver uma equação de segundo grau. Mas a gente precisa de tudo isso para garantir que isso aqui é de fato a solução geral. Tá? Então, não existe nenhuma função fora desse conjunto que seja a solução da EDO. E aqui também, nesse caso aqui, a gente vai ver que existe um formato da função P que funciona. E aí, todas as outras vão ser combinações lineares dessas duas. Tá? Ok. Então, agora a gente volta naquele velho problema, né? Quero saber se essa coisa é a solução da EDO. O que eu faço? Derivo duas vezes, porque é de segunda ordem, jogo na EDO e vejo quem tem que ser esse bendito P aqui para ser solução da EDO. Oi? Aqueles C1 e C2 do último slide, eles eram reais, né? Isso, reais. Por que essa é uma função? Porque esse C1 e C2 aqui são as constantes que eu uso na combinação linear para gerar a solução geral. Eu já tinha uma base.
E a partir dessa base eu quero gerar o espaço vetorial. Como é que eu faço isso? Combinação linear, constantes, tá? Agora, eu não estou querendo gerar outras funções por combinação linear. Eu estou querendo encontrar uma nova solução. Se eu colocar aqui como constante, vai ser solução. Só que é um múltiplo da outra, é LB. Não vai ser base. Essa e uma constante vezes ela própria, não dá base. Wronskiano vai dar zero. Eu preciso de uma outra que seja LI. Então, eu não posso só multiplicar por constante. Eu preciso encontrar outra. Aí sim, depois que eu tiver as duas, LI, eu vou usar as constantes C1 para gerar a solução geral. Então, eu estou num passo anterior ao aparecimento daquelas constantes. Só mais isso, um detalhe. Por que naquele caso eu não poderia juntar as duas constantes em uma só? Igual você tinha feito? Porque são duas exponenciais diferentes. Eu não posso colocar em evidência, porque aqui o expoente é diferente. Eu só conseguiria colocar em evidência se fosse a mesma exponencial. Mas isso significaria que eu tinha errado alguma coisa. Porque eu preciso de duas constantes diferentes aqui, tá? Independentes. Oi? Não, pode perguntar, gente. Pode perguntar. No caso, você vai tentar com uma PX específica, né? No final do método vai ter um tratamento específico. Quer dizer, tipo, você não conseguiria com uma outra PX? Não. A gente vai ver aqui, você vai ver. Eu preciso que essa coisa seja solução. Então, eu vou calcular as derivadas e jogar na equação. O fato de eu obrigar essa coisa a satisfazer a equação me diz quem tem que ser essa função. É. Ok. Então, olha só. Então, vamos fazer a diferença aqui desses dois casos para a gente ver exatamente o que a gente tem de novo nesse segundo caso. Então, aqui, ao resolver a equação de segundo grau, eu já ganhava de brinde duas soluções LI no formato exponencial. Então, eu já podia passar para a combinação linear delas para gerar a solução geral. Agora, quando eu resolvo a equação de segundo grau, eu só ganho uma. Uma não é suficiente, porque eu tenho uma equação de ordem 2, eu preciso de duas LI. Então, antes de passar para o próximo passo, que é fazer as combinações lineares, eu preciso encontrar mais uma. Então, eu preciso de uma continha a mais do que o caso anterior, que eu já ganhava de brinde duas da equação de segundo grau. Ok. Então, essa coisa aqui precisa ser solução. Vou derivar. Tá? Então, y2' é P' exponencial de Rx mais RP exponencial de Rx. Lembrando que o P é uma função, tá? Não vou escrever o de x para facilitar a conta aqui. Y2, duas linhas, olha que beleza. Vai ser P duas linhas exponencial de Rx mais RP' exponencial de Rx mais RP' exponencial de Rx mais R ao quadrado P exponencial de Rx. Regra da cadeia, regra do produto nos dois termos, né? Isso aqui vai me dar P duas linhas. Deixa eu já colocar a exponencial em evidência. P duas linhas mais 2RP' mais R ao quadrado exponencial de Rx. Ops, tem um P, né? Obrigada. Exponencial de Rx, tá? Isso é o Y duas linhas. Agora eu tenho que jogar tudo na equação. Então, é Y duas linhas mais A1 Y' mais A2, ops, aqui é A0. A0 Y é igual a 0.
Agora eu tenho que jogar aquele trem tudo de lá pra cá. Então, y duas linhas, vamos colar aqui. É P duas linhas, mais 2R P', mais R ao quadrado P. Exponencial de Rx. Mais A1, Y', vamos colar de novo. P', mais RP, exponencial de Rx, mais A0P, exponencial de Rx. O que eu fiz? Calculei as duas derivadas, joguei na equação e estou forçando que essa coisa seja a solução da equação. Beleza. Agora vamos colocar em evidência a exponencial de tudo aqui, tá? Porque aí eu já elimino uma coisa. Então, eu vou ficar com P duas linhas, mais 2R P', mais R ao quadrado P. Mais A1 P', mais RP, mais A0P, exponencial de Rx, isso tem que ser zero. A gente sabe que a exponencial não pode ser zero, né? Então, essa coisa aqui tem que ser igual a zero. E aí volta, você já tá vendo onde a gente vai chegar, né? Você que perguntou sobre o P', sobre o P. Por que eu tô fazendo essas coisas todas? Não é qualquer P que vai gerar uma solução da EDO. Então, para que seja a solução da EDO, preciso que o P seja tal que essa coisa aqui seja verdadeira. Eu sei R, eu sei A1 e A0. São três constantes reais. Então, o P tem que ser uma função que quando eu derivo e jogo ali, essa coisa tem que dar zero. Então, isso vai me levar a quem é P. Tá? Ok. Então, agora eu vou colocar em evidência tudo que tem P duas linhas, tudo que tem P' e tudo que tem P. Então, eu vou ficar com P duas linhas, mais 2R, mais A1R, mais A1, P, linha, mais R2, mais A0, mais A1R, mais A0, P. Acho que agora foi, né? Isso tem que ser zero. Tá claro? Agora, vamos olhar para essas coisas que multiplicam o P e o P', tá? Uma delas é óbvia, a outra não tanto. Essa aqui vai morrer porque é zero, porque lembrem quem é o R? O R é a raiz da equação de segundo grau. É a equação de segundo grau que apareceu aqui, estão vendo? Como o R é raiz, essa coisa aqui é zero. R é raiz da equação. Ok? Agora, eu não vou fazer em detalhes aqui, não. Quem nunca viu essa propriedade pode pesquisar. Pode fazer uma continha e ver que é de fato isso.
é que essa coisa aqui também é zero. Por causa de ser uma raiz única. Toda vez que eu tenho uma equação de segundo grau com raiz única, isso aqui tem que ser zero. Tá? Propriedades de equação de segundo grau. Isso aqui não é tão óbvio, né? Isso aqui a gente vê de cara que é zero. Mas isso aqui também tem que ser zero. Então, por que isso aqui é zero? Porque R é raiz única da equação. Isso não é verdade para qualquer equação de segundo grau, tá? É só quando eu tenho uma raiz única. E aí, olha que beleza, tava parecendo tão horroroso, mas olha o que a gente tem no final. Então, para que a função p de x vezes exponencial também seja a solução da EDO, eu preciso obrigatoriamente que p duas linhas seja zero. Pode ser qualquer uma. Se eu escolher diferentes funções, a gente sabe que tem infinitas soluções, infinitas funções que satisfazem essa propriedade, né? Qualquer polinômio de primeiro grau. Se eu mudar de um polinômio de primeiro grau para outro, eu vou trocar de uma base para outra do espaço vetorial, mas no final das contas eu vou gerar exatamente o mesmo conjunto de soluções. Como eu só preciso de uma, vou pegar a mais simples. Então, eu vou pegar o polinômio de primeiro grau mais simples possível. P de x igual a x, tá? Se eu pegasse outro, ia dar exatamente o mesmo conjunto de soluções, mas escrito de uma forma um pouquinho diferente. Tá claro até aqui? Só uma coisa. Na outra parte que você colocou que aquela equação de segundo grau lá era igual a zero, que o R é a raiz da equação, isso é tipo, essa equação só tem uma raiz? Só tem uma raiz. Mesmo, né? Isso, eu estou supondo desde o início que eu estou no caso em que a equação de segundo grau só tem uma raiz. Se tivesse duas reais, o caso anterior, era mais fácil, nem precisava desse P, dessa contaiada, não ia precisar de nada disso. Se tiver duas complexas, a gente ainda não sabe cenas dos próximos minutos, tá? Então, isso aqui seria zero sempre, né? Porque a gente está supondo que R é raiz. Mas essa coisa aqui é raiz só nesse caso específico, tá bom? E aí agora a gente tem duas soluções. Oi. Teria que ser AX mais B, né? Isso, qualquer AX mais B com A diferente de zero, ou melhor, qualquer AX mais B com qualquer A e com qualquer B satisfaz ter duas linhas igual a zero, tá? Eu poderia escolher qualquer um que não tivesse o A igual a zero. Porque se eu escolher o A igual a zero, eu volto naquele problema de não ser LI. Tá? Porque seria só um múltiplo da exponencial. Eu não quero isso. Só que eu não preciso encontrar a mais geral possível. Eu preciso encontrar uma, porque eu preciso só de duas soluções. Se eu escolhesse outra, eu ia encontrar uma base diferente para o mesmo espaço vetorial. A solução geral seria escrita um pouquinho diferente, mas no final das contas ia gerar exatamente o mesmo conjunto de soluções. Então, por causa disso, eu escolho a mais simples, que é só pegar o x. Professor, eu compacto da dúvida da minha colega, porque quando a gente fez Física 2, foi apresentada a solução do AX mais B por causa da função de contorno. Isso, é porque... Tá bom, vamos lá. Aqui eu não estou tentando resolver a equação, obter a solução mais geral possível da equação P duas linhas igual a zero. O que eu quero? Eu quero encontrar uma. Não preciso encontrar mais geral, não preciso satisfazer a condição inicial. A gente vai cuidar disso depois. Lembrando sempre, para resolver a EDO linear homogênea de segunda ordem, eu preciso encontrar duas soluções LI.
eu tenho uma solução que é exponencial. Agora eu quero encontrar outra, só uma, que seja ali, tá? Por isso é que eu estou fazendo essa escolha, porque eu só quero uma. Depois, eu quero encontrar a solução geral dessa equação, aí vão vir as constantes, tá? Mas por enquanto, em que eu só quero encontrar mais uma, eu posso escolher aquela especial. Por quê? Essa EDO aqui não é a EDO que eu quero resolver. Ela é só um passo. E um passo para quê? Para eu encontrar mais uma solução. Então, eu não preciso de preocupar com a solução mais geral. Então, em geral, vocês estão certíssimos. Estou resolvendo EDO, eu quero encontrar a solução geral. É o que a gente vai fazer no final. Mas essa equação aqui, ela é só um passo intermediário. E aí eu não preciso preocupar com a solução mais geral possível dessa. Tá claro? Vai dar errado se eu escolher uma outra diferente? Não. Vou só parametrizar um pouquinho diferente o conjunto de soluções. Mas dá na mesma. Tá? Ok. Então eu tenho duas soluções que era o que eu queria. y1 de x igual ao exponencial de rx, y2 de x é x exponencial de rx. Ok? São LI, vamos conferir que são de fato. Então, como é que calcula? Como é que vê se é LI ou LD? Wronskiano. Então, vou ficar com exponencial de Rx, R exponencial de Rx, X exponencial de Rx, e aqui regra do produto, exponencial de Rx mais Rx exponencial de Rx. Agora eu tenho que calcular o determinante dessa coisa, né? Vai ficar exponencial de 2rx mais rx exponencial de 2rx menos rx exponencial de 2rx. Então, esses dois termos aqui se cancelam, né? A gente vai ficar com 2rx como determinante, que é sempre diferente de zero. Ou seja, y1 e y2 são LI. E quando eu chego nessa etapa, pronto, acabou, resolvi a equação. Se eu tenho um conjunto de soluções LI, a solução geral é combinação linear dessas duas soluções. Agora sim eu tenho que preocupar com as constantes, né? Porque agora eu quero encontrar a solução geral da EDO que eu quero resolver. Então eu coloco as constantes aqui. Se eu tivesse escolhido um outro polinômio de primeiro grau ali em cima, diferente daquele, ia aparecer um outro polinômio de primeiro grau aqui. Gera exatamente o mesmo conjunto de funções. A diferença é o que eu chamo de C1 e C2, né? A parametrização é um pouco diferente, mas é o mesmo conjunto escrito de uma forma diferente, tá? Perguntas?
De novo, assim como no que a gente fez anteriormente, observem que aqui é geral. Qualquer equação desse tipo que gera uma equação de segundo grau com uma raiz só, a outra solução sempre vai ser x vezes a exponencial que eu já tinha. Eu não preciso fazer isso aqui tudo de novo. Tá? Então, já pode colocar direto, não precisa fazer toda vez. Eu sempre falo, faz uma vez o método completo, faz uma ou duas vezes, para você ter certeza que você entendeu. Depois você aplica o método diretamente para não ficar perdendo tempo. Ok. Exemplo. Tem essa equação aqui, linear, homogênea, de segunda ordem, com coeficientes constantes. Primeiro passo, transformo numa equação de segundo grau. E aí você pode resolver a equação de segundo grau da maneira como você achar mais adequado. E aqui a gente tem que a soma das raízes é menos b sobre a, que é igual a 2. E o produto das raízes é c sobre a, que é igual a 1. Então, são dois números que a soma é 2 e o produto é 1. É uma raiz repetida, né? É o mesmo número no final das contas. Eu tenho uma raiz única, que é r igual a 1. Ok? Então, a equação de segundo grau me dá uma solução que é exponencial de x. Preciso de duas. A gente sabe que nessa situação, a segunda solução vai ser x exponencial de x. E a solução geral é y de x igual a C1 exponencial de x mais C2 x exponencial de x. Se eu tiver condições iniciais, eu determino quem são essas constantes C1 e C2. Então, observem que a gente não precisa fazer toda aquela conta com o P, nada disso. Aquilo é só para a gente entender de onde veio. Na hora de resolver os exercícios, vocês podem pôr direto essas soluções aí, porque a gente sabe que sempre vai ser assim, não preciso fazer de novo toda vez. É para isso que existe método. A gente aprende o método e depois simplesmente aplica. Mais perguntas? Eu me perdi no... Tudo bem, entendi que isso, quando você escolhe um T de x, você acaba caindo em x. Né? No caso de da raiz com x. Mas por que a gente começou procurando uma P de x? Aí a parte que eu meio que tirei da cartola, né? Eu falei que a gente vai procurar desse tipo. Não sei a história do método, de quem foi o primeiro que teve essa ideia e fez assim. Mas com certeza a pessoa que fez isso pela primeira vez tinha uma intuição por trás para tentar fazer isso. Aqui a gente não vê essa intuição, não vê essa explicação, porque isso aqui está descolado do problema, né? A gente só vê como um método. Então, a melhor resposta é porque eu quis, nesse momento, mas isso é um método já bem estabelecido que teve uma razão de ser quando foi inventado, que já se perdeu, né? A gente não fala disso toda vez. Mas como eu falei no início da aula, essas equações diferenciais, hoje em dia a gente tem essa separação, né? O cara que está lá no IME, que nem quer saber onde se aplica aquelas coisas que eles fazem, a gente está aqui na física falando dos nossos problemas e as coisas às vezes não conversam. Mas antigamente todo mundo era tudo, né? Você não era físico ou matemático, você tinha que ser as duas coisas, porque não existiam as ferramentas que você precisava para entender os problemas. Então, muito provavelmente, esses métodos foram inventados por alguém que estava estudando essas equações num contexto. Então, você tinha uma intuição sobre que tipo de solução você ia encontrar. Então, isso te dava um guia para você testar um ou outro tipo de solução. Vocês vão ver que isso acontece muito em equações diferenciais. A gente vai passar o curso todo fazendo isso.
tirando coisas da cartola, assim. Vamos supor que eu quero uma solução desse tipo. Vamos supor que a solução é assim e ver o que acontece. A gente não vai ter tempo de falar, de motivar de onde vieram essas escolhas, mas elas certamente vieram por uma intuição e claro que muitas vezes eles tentaram coisas que deram errado até chegar nessa escolha que deu certo. E aqui a gente já começa com a que deu certo, né? Mas é isso. Mais alguma pergunta? Por último, terceiro caso, em que eu tenho duas raízes complexas. Tá? Primeira coisa de se observar é que quando eu tenho uma equação de segundo grau, né, a gente está falando de coisas reais aqui o tempo todo. Então, a equação de segundo grau que eu tenho tem os coeficientes reais. Toda equação de segundo grau com coeficientes reais, quando ela tem uma raiz complexa, as duas raízes são complexas e uma é o complexo conjugado da outra. Então, eu vou ter uma raiz R1, que é um A mais IB, e uma raiz R2, que é um A menos IB com A e B reais. Ok? Então, a princípio, se eu quisesse usar números complexos, eu poderia ficar feliz com duas soluções, exponencial de A mais IB x e R2, ou Y2, exponencial de A menos IB x. Em muitos casos, a gente deixa assim, por exemplo, em física quântica, quando a gente está resolvendo equações de Schrödinger, por exemplo, que levam a soluções desse tipo, na física quântica a própria equação já envolve números complexos, a gente usa números complexos o tempo todo, então deixa a exponencial complexa aí, tá? Então, se você tá ok de trabalhar com números complexos, você pode escrever a solução geral y de x igual a C1 exponencial de A mais IBX mais C2 exponencial de A menos IB x e segue o baile. Tá? Mas, em diversas situações, eu estou trabalhando com um problema de uma função real, de uma variável real. Tudo é real, condição inicial, tudo real. Eu não quero trabalhar com funções complexas, exponencial complexa. Tá? E aí, eu quero gerar uma solução geral que não envolva números complexos. Eu quero eliminar aquele i ali da jogada. Para isso, a gente vai ver o que é esse tal de exponencial complexa. Vocês já viram isso aqui alguma vez na vida? Já. Ótimo. Então, quem não viu, acredite em mim, tem várias formas de justificar isso. Uma das mais legais é através de série de potência. Vocês já estudaram séries? Não, né? Já? Isso que eu vou escrever aqui tem como justificar, tá? Por exemplo, usando série de potências para uma função. A gente faz a série de potências da exponencial complexa, abre essa série de potências, você vê direitinho aparecendo a expressão que eu vou mostrar para vocês. Não vou fazer aqui, que senão eu vou gastar a aula inteira fazendo conta com série e eu não estou afim. Tá? E não é o propósito do curso de hoje. Mas, o que é essa exponencial complexa? Deixa eu usar outros números aqui, porque não necessariamente precisa do x, né? O que é a exponencial de um número complexo? A exponencial é uma função que a gente está acostumado a usar para números reais, que a gente pode estender para números complexos. Mas existe uma forma mais explícita de escrever essa exponencial, porque todo número, isso aqui é um número complexo, tá? Então isso aqui é um número complexo. Só que todo número complexo tem a parte real e a parte imaginária. Normalmente a gente quer escrever ele de forma explícita. Quem é a parte real
que é a parte imaginária. E aí, esse número complexo tem a parte real igual a exponencial de z cosseno de w, mais i exponencial de z seno de w. Então, isso aqui é a parte real. E essa aqui é a parte imaginária. Então, se eu tenho aquela coisa, aquela função exponencial de a mais ib x, que é exponencial de ax mais ibx, isso aqui é a mesma coisa aqui, exponencial de ax cosseno de bx mais i exponencial de ax seno de bx, ok? Então, vamos relembrar as duas soluções que eu tenho. Exponencial com essa raiz R1 e a outra exponencial com a raiz R2, que é o complexo conjugado da primeira. Então, vamos usar essa expressão aqui para abrir essas duas exponenciais. Uma a gente já tem, né? Então, y1 é igual a exponencial de ax cosseno de bx mais i exponencial de ax seno de bx. y2 é a mesma coisa, só que o b é negativo. Então, eu vou ficar com exponencial de ax. O cosseno é uma função par, então tanto faz se tem mais ou menos dentro dele, dá igual. Mas o seno é uma função ímpar. E aí, a segunda solução y2 de x é essa coisa aí, tá? Se eu permitir usar números complexos, beleza, eu tenho duas soluções LI, já gerei o conjunto, a solução geral da EDO. A solução geral da EDO, ou seja, todas as soluções possíveis, são combinações lineares dessas duas aqui, tá? Se eu estou permitindo números complexos, a princípio a combinação linear pode ter coeficientes complexos. Mas eu gostaria de ficar no mundo dos números reais, não quero soluções complexas. O que eu vou fazer? Encontrar duas soluções reais dentro dessas combinações complexas, dessas combinações lineares. Então, eu vou olhar para a função y3 de x, que é y1 mais y2 sobre 2. Quando eu faço essa combinação linear de y1 e y2, a parte que tem o seno vai morrer e vai sobrar só a parte que tem o cosseno, que somo ela com ela mesma e divido por 2, fica só essa parte. Exponencial de ax cosseno de bx. Tá claro? E agora eu vou gerar um y4, que é y1 menos y2 sobre 2i. Agora, vai morrer a parte que tem o cosseno, vai ficar 2i vezes essa parte que tem o seno, mas eu divido pelo 2i ali embaixo. Vou ficar com exponencial de ax seno de bx, ok? E essa aqui são duas soluções reais LI, que era o que a gente queria. Tá claro até aqui? Não vou fazer aqui, porque já tá acabando o tempo. Professor, Oi. por que você achou o y3 e y4? Porque as soluções que a equação de segundo grau me deu eram complexas. Se eu quiser trabalhar com números complexos,
complexos, beleza. Usa y1, y2. Mas eu não quero. Vamos supor que para aquele problema ali eu não quero. Quero funções reais apenas. Então, eu estou gerando o y3 e y4 a partir da y1 e y2 para serem soluções que só envolvam números reais. Por que você fez essa manipulação específica? Porque é a manipulação que vai me permitir eliminar o i da jogada. Tá, mas se colocasse ao quadrado, por exemplo... Não, mas eu não posso elevar o quadrado, é combinação linear a regra. Quadrado de solução não é solução. Tá? Combinação linear. Então eu posso colocar um coeficiente aqui e um coeficiente aqui. Os coeficientes que funcionam para levar a soluções reais, existem outras possibilidades, mas as mais simples são essas aqui. Mas esses coeficientes para fazer a combinação linear não precisam ser reais? Não, Pode ser complexo? podem. Porque aí eu estou tirando outras. Qualquer combinação linear com coeficientes complexos também vai ser solução. Mas aí eu uso o coeficiente complexo ali para eliminar os outros números complexos que aparecem. Tá? Mas aí na solução geral você vai gerar agora Não vai ter número complexo. e os coeficientes também vão ser. Exatamente. Então, dever de casa, calcular o Wronskiano de y1 e y2. E aí, a solução geral é y de x igual a C1 exponencial de AX cosseno de BX mais C2 exponencial de AX seno de BX. E agora eu posso forçar que esses coeficientes sejam reais se eu quiser trabalhar apenas com números reais. Tá? Se eu permitir que esses coeficientes sejam complexos, eu volto para o que eu tinha anteriormente, só escrito de outra forma. Ok?